A palavra que eu vou trazer para você hoje, ela foi inspirada nas minhas leituras que eu faço do Curar Enfermos, Expulsar Demônios, que tem sido um livro poderosíssimo, ao qual eu tenho meditado não só nele, eu tenho lido outros tantos livros, eu tenho lido bastante, para trazer para você sempre um alimento fresquinho, um alimento saboroso, um alimento edificante. Vamos para Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, é onde Deus vai tratar o nosso coração hoje, vai nos alimentar. Diz assim a Bíblia Sagrada: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. O que o pastor Michael entendeu desses dois versículos aqui que o Espírito Santo quer passar para você? Essa mulher, ela não era judia, ela não era hebreia, ela não era do povo de Israel, ela não era convertida, ela não era batizada nas águas. Naquela época ainda ninguém tinha o Espírito Santo, né, nesse período aqui, mas ela não era uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Ela também não queria se converter a Jesus, ou melhor falando, ela não queria se converter a Deus. Ela tinha um único propósito com Jesus. Qual o propósito? Que a filha dela saísse daquela situação, que ela estava miseravelmente endemoniada. Você precisa entender isso. Essa mulher, então, como eu disse, ela não tinha essa comunhão com Jesus, nem com Deus. Se você pudesse ir na casa dessa mulher, se você pudesse fazer isso naquela época, né? Se você fosse à casa dela, você viria outros deuses, porque ela era cananeia. O povo cananeu, ele era politeísta, ele servia a vários deuses. Mas pastor, por que ela foi até Jesus se ela tinha vários deuses? Porque os deuses dela não funcionaram. E assim acontece nos dias de hoje também. As pessoas têm as suas religiões, as pessoas têm os seus deuses, e quando o negócio aperta, fica difícil, as pessoas dizem: naquelas igrejas evangélicas lá acontece milagre. Naquelas igrejas evangélicas lá, geralmente as pessoas são curadas e acontece tal. Vamos lá, vamos lá. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí quando ela vai até Jesus, como eu disse, com esse único intuito, com esse único propósito de ver a filha dela liberta, e a situação dela estava bem delicada, porque a Bíblia diz que a filha dela não estava endemoniada, ela estava miseravelmente endemoniada. Então você vê que a situação era um pouco mais grave do que nós possamos imaginar. Eu não sei descrever aqui para você o que seria miseravelmente endemoniada, falar mais grosso com a boca, virar o olho para cima, colocar a língua para fora, falar palavrão, o que era miseravelmente endemoniada. Mas ela estava, no caso, miseravelmente endemoniada. Só que daí você percebe uma coisa interessante no versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então nós acabamos percebendo aqui nesse texto que essa falta de conversão a Deus, ou essa falta de comunhão a Deus, pode atrapalhar as pessoas. Você vê que Jesus não deu bola para ela. Jesus não responde absolutamente nada para ela. Tanto é que eu falei e comentei com você: ela não é filha de Deus, ela não é convertida, ela não é judia, não é hebreia. Então você vê na Bíblia Sagrada que Jesus não tem aquele compromisso com essa pessoa. E Jesus não responde nada, virou as costas e foi embora. E isso aqui tem gente, muitas vezes, mesmo assim, sendo filho de Deus, também experimenta do silêncio de Jesus. Você clama, levanta a voz, ora, e não acontece absolutamente nada. Você até pensa: não é a vontade de Deus me abençoar. Não é bem isso, porque você vai notar que na continuação do versículo diz assim a Bíblia Sagrada: mas ele não respondeu nenhuma palavra para ela, então não deu resposta, deu aquele silêncio para ela, né? E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. A gente até pode achar nessa passagem que os discípulos foram assim grossos, né? Foram indelicados, grossos, né? Jesus, despede ela. Mas não é bem isso. Eu acabei percebendo, lendo de novo esse texto, meditando, eles viram que Jesus não queria atender ela. Então eles pegaram mesmo que vamos dizer assim, meio que o caminho de Jesus. Bom, Jesus não quer atender ela. Eles chegaram para Jesus: Jesus, eu acho que ela não vai embora não, mestre. Acho que ela não vai embora, acho que o senhor tem que falar para ela vazar. Manda ela embora. Despede ela, porque ela não reduziu 1 milímetro. Ela está gritando agora. Ela está vindo aí, ela está gritando. Ela pediu ajuda, o senhor continuou caminhando, acho que ela não entendeu. Eu acho que o senhor vai ter que falar com ela. O senhor tem que despedir, o senhor tem que mandar ela embora, porque ela continua do mesmo jeito. Quer dizer, continua do mesmo jeito não. Ela continua aumentando a voz dela e gritando. Eu acredito que isso aqui também representa
aquelas pessoas que vão aparecer no nosso caminho para dizer para você desistir, ou para, vamos dizer assim, para tentar jogar um balde de água fria em você. Por que que eu digo isso? Porque não é só nessa passagem que você vê que Jesus não atende alguém e aparecem essas pessoas para tentar fazer você deixar de lado. Tipo, ele não te atendeu, isso aí não vai rolar, isso aí não vai dar certo. Eu não sei se você lembra, mas em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, conta a história do cego Bartimeu e tal, que o cego ele clamou, Jesus também continua caminhando semelhante à Cananeia, né? Semelhante ao episódio da Cananeia. Jesus ele continua caminhando e não atende o cego. E a Bíblia diz que ele começou a clamar cada vez mais, e acho que é no versículo 48 que diz o seguinte, ó: e muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: vai surgir isso aqui na tua caminhada. As pessoas que vão dizer: você está indo nessa igreja, não funciona, você está com esse negócio de Bíblia, agora virou crente, você não vai dar certo, você não viu que você não está sendo atendido? Você viu que o negócio não está acontecendo? Então vai aparecer essas pessoas. Vai aparecer pessoas que vão falar em voz alta: ó, Jesus, despede essa mulher, você não vai atender ela, manda ela embora. Ou, cala a boca, cego, cala a boca, você não viu que Jesus não te atendeu? Mas aqui no caso do cego de Jericó, ele começou a clamar cada vez mais. A mesma intensidade que empregou, da mesma maneira empregou a mulher, a cananeia, diz que ela gritava cada vez mais. Você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada que, aliás, a cananeia gritava. E aqui o cego ele clamava cada vez mais. E Jesus parou. Não só parou, como diz no próximo versículo, ó, e Jesus parando, como mandou chamar ele e resolveu o problema dele. Até ele pergunta depois do Senhor Jesus: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu tenha vista. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Não é todo dia que um cego fica enxerga. Não é todo dia que acontece esse tipo de milagre. Então você notou que envolve muita coisa. É um milagre grande. Então o diabo ele vai usar pessoas para fazer você tentar parar. Mas você tem que ser resiliente. Você precisa ser uma pessoa insistente, dedicada. Você precisa aprender a continuar, mesmo que alguém tente fazer você parar. Mesmo que alguém chegue para você e diga para você desistir, você tem que continuar, porque ainda Deus vai abrir os teus olhos. Isso é muito importante. Mas o que eu quero pregar hoje é a cananeia, volta lá. Bom, então o que acontece? Aí os discípulos disseram: Jesus, o senhor vai ter que mandar ela embora, porque ela está gritando aí. Ela deu uma aumentada na intensidade. O que aconteceu? Próximo versículo: e ele respondendo. Então ela já conseguiu a resposta. Isso é bonito. Você vê que Jesus não tinha falado nada, continuava a jornada dele, e ele vai dar uma resposta. Só que aqui vem outro aprendizado para a gente. Jesus responde ela conseguiu com a gritaria dela fazer Jesus falar. Só que quando Jesus fala, ele fala o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nas entrelinhas, ou resumindo, Jesus disse para ela, né? Eu não vou resolver teu problema agora. Agora eu estou em outra missão. Agora eu não vou te ajudar. Não vou resolver teu problema. Não é bem o que ela queria escutar. Porque ela não queria escutar isso. Ela queria que Jesus dissesse: vai, a tua filha está liberta. Sei lá o que ela queria escutar. Ou que Jesus fosse, vamos assim dizer, até a casa dela. Mas você vai perceber na Bíblia Sagrada que Jesus dá essa palavra avessa, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que eu aprendo com isso? Que todas as palavras que Jesus vai liberar para mim e para você, ou que Deus vai nos dar, nem sempre vai ser aquela palavra que me agrada. Só que ela faz um negócio interessante. Olha só, quando Jesus dá aquela tamancada nela e fala que não vai resolver o problema dela naquela hora, então, diga comigo em voz alta todo mundo: chegou ela. Ela não se magoou, ela não se afastou, mas a Bíblia diz que ela vai, porque ela estava vindo correndo atrás deles gritando. Ela vem aí atrás gritando, ela vem atrás de nós gritando. Ela vai para frente de Jesus e adora dizendo: Senhor, me socorre. Ela fez o inverso do jovem rico. O jovem rico, quando Jesus deu uma palavra que ele não gostou, eu ia dizer palavra avessa, mas é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, né? O jovem rico perguntou para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Primeiro que você não herda a vida eterna, né? A vida eterna ela é conquistada, né? Mas ele disse: o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: tu guarda tal mandamento? Guardo desde a minha infância. Tá,
Aí Jesus olhou para ele com amor e disse, e o amou, né? Ainda te falta uma coisa. Ele disse, me falta o quê? Vai, vende tudo que tu tem, dá para os pobres e você terá um tesouro no céu. Meu irmão, depois vem e me segue, né? E terá um tesouro no céu. Meu irmão, o cara não gostou. A Bíblia diz que ele ficou contrariado com isso e foi embora. Sabe de quem eu lembro também que fez isso também quando recebeu uma palavra e não gostou? A campanha que a gente está fazendo hoje, Naamã. O Naamã, quando chegou na frente do profeta, o profeta nem atendeu ele. Mandou o auxiliar dizer, ó, vai lá e te banha no Rio Jordão 7 vezes, você vai ficar curado. Meu irmão, esse Naamã ficou bravo, irmão. Esse Naamã disse, mas peraí, não era o que eu pensava. Eu pensava que ele ia sair, ele ia colocar a mão no lugar onde eu estou leproso, ele ia me dar uma palavra, ia fazer uma oração, mas como que isso aconteceu? Aí o pessoal conseguiu contornar o Naamã e o Naamã acabou obedecendo a palavra. Não que ele gostou daquilo, mas ele obedeceu e ficou completamente curado. O que eu aprendo com isso? Jeremias 42, versículo 6, o profeta Jeremias disse assim, ó, seja ela boa ou seja ela má, a voz do Senhor nosso Deus a quem te enviamos, obedeceremos, para que bem nos suceda obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Notou no começo do versículo? Seja ela boa ou o quê? Nem sempre o que você vai escutar aqui na igreja, você vai gostar, mas você tem que fazer que nem essa mulher, adorar. Ela tomou a tamancada, ela adorou. Ela disse, Jesus, me socorre. Ela continuou, como eu digo de novo essa palavra, resiliente. Ela não está diminuindo 1 milímetro do que ela quer. Ela está cercando Jesus. Jesus não falou nada, saiu gritando. Agora Jesus diz um não para ela, ela adora. Ela adorou Jesus. Aí Jesus vai pegar mais pesado. Volta lá. Mateus 15 agora, depois que ela faz essa adoração a Jesus, a Bíblia diz no versículo 26, e ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Pastor, o que significa? Eu nunca entendi direito essa passagem. Essa passagem, por um lado, é bem dura. Por outro lado, é bem significativa assim, de entendimento, é muito entendimento. Vamos levar para o lado duro da mensagem. Jesus está dizendo que tem solução ao problema dela. Que o pão dos filhos libertaria a filha dela. Ou seja, Jesus disse, eu tenho condição de libertar a sua filha. Só que a condição que eu tenho de libertar a sua filha, eu vou lá onde eu tenho que ir. É os filhos de Israel. E você agora não, porque você é cachorrinho. Cachorrinho o que é? Criatura. Aí eu entro naquela teologia que as pessoas não entendem. Que as pessoas falam que todo mundo é filho de Deus. Já escutou alguém falando isso? Né? As pessoas são filhos de Deus. Não, todo mundo é criatura. Todo mundo que foi criado é criatura de Deus. O Filho de Deus está bem claro em João capítulo 1, versículo 12, onde diz, ó, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, ou serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a Bíblia diz, se tornarem filhos de Deus, se transformarem, serem feitos. Então não é todo mundo que é filho de Deus. E é isso que Jesus está explicando para ela. Moça, me perdoe. Jesus falou, moça, eu nunca te vi, nem mais gorda, nem mais magra. Você não é minha seguidora, não é batizada nas águas, você não é judia. Se eu for na tua casa, está cheio de estátua. Você é politeísta, você me aparece agora, de soco, e já diz que quer a cura da sua filha? Me perdoe, moça, eu estou indo em outra missão. Agora eu vou às ovelhas perdidas da casa de Israel. E quer ver, como se você pegar para o lado do sentido correto, do que Jesus está falando, você vai ver que não é uma ofensa. Você pensa você, amanhã sábado, né? Amanhã sábado você vai lá aquela churrascaria que vende assim para carne cortada para você levar para casa. Aí você lá pega um pedaço de carne para sua família, o seu filho e a sua esposa estão em casa para comer. Você está chegando no quintal da sua casa, quem te encontra? O cachorrinho. Aí ele pula na tua perna e sente o cheiro daquela carne, ele faz assim, né? Como se dissesse, e a carne? O que você vai dizer para o seu filho? O que você vai dizer para ele? Ô, pessoal, vocês fiquem um pouquinho que eu vou sentar aqui no jardim e vou comer o cachorro. Você vai fazer isso? É isso que Jesus está tentando explicar. Criatura depois, filho antes. É isso que ele está explicando. Eu estou querendo dizer para vocês que primeiro é filho, depois é criatura. Por isso que é bom você se converter. Porque filho vai ser sempre primeiro. Filho
convertido, pessoa, é primeiro, depois a criatura. Não está dizendo que não vai abençoar as criaturas, vai, né? Você imagina só a sua família sair lá, o que você está fazendo aí, amor? Estou comendo com um cachorro, ele estava com muita fome, se sobrar eu deixo para vocês. Você vai fazer isso? Não, você não vai fazer o negócio, por mais que você goste de pet. Por mais que você goste daqueles bichinhos, petzinho, é petinho. Não tem, irmão. Primeiro o filho, depois. E aí, quando Jesus fala isso para ela podia ficar magoada. Nos dias de hoje, nessa geração mimizenta que a gente vive, ia colocar ele na justiça. Me distratou. Isso aí, ó, olha só como ele foi falar comigo. Olha o jeito que ele disse. Ela podia ter saído magoada, falando um monte de barbaridade sobre Jesus. Mas o que aconteceu? Ela entende. Ela diz assim para Jesus: sim, Senhor, eu entendo. Inclusive eu estou aqui por causa da minha filha. Forte, né? Ela estava ali por causa de quem? Então, e Jesus disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus explicou para ela, é verdade. Ela disse, é verdade, o senhor está certo. Eu estou aqui pela minha filha. E eu sei o que é filho. E aí ela fala um negócio agora que eu vou te dar uma nova revelação, que eu já tinha pregado isso aqui, mas vou te dar uma nova revelação. Que ele diz assim, ó, ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Meu irmão, ô mulher resiliente, ela não diminui, ela continua tentando, ela continua se esforçando. E ela diz, Jesus, pode pegar o pão e levar esse pão para os filhos, sem problema. Só por favor, deixa cair uma casquinha do pão francês. Eu estou falando pão francês aqui. Jesus não tinha pão, né? Você está entendendo, né? Jesus não tinha pão. Isso aqui é uma coisa figurada. Mas ela figurou também. Ela disse, ó, deixa cair uma casquinha do pão francês aqui, porque uma casquinha liberta a minha filha. O que ela está fazendo quando ela fala isso? A filha dela, como é que ela estava? Exatamente. Algumas pessoas hoje também falaram de tarde. Endemoniada. Não, ela não estava endemoniada. Ela estava miseravelmente. Com essa casquinha de pão, sabe o que ela quis dizer? Os demônios não são nada perto do teu poder. Todos os demônios que estão na minha filha, uma casquinha que cair desse pão que o senhor está falando aí, uma casquinha, liberta a minha filha. Então ela humilha os demônios e exalta Jesus. Que coisa forte que essa mulher fez, né? E ela é mundana. Ela não é convertida. Não é batizada nas águas. Essa mulher, ela não é do povo de Israel. Mas ela fala esse negócio. E quando ela fala esse negócio, olha só o que Jesus diz. E Jesus responde ela de novo e disse, ó mulher, grande a tua fé, persistente, insistente, grande, cumprida, que não para. Se Jesus desse para ela mais uns 10 nãos, ela ia dizer mais uns 10 sim. Ela ia grudar na perna de Jesus. Ela não ia querer sair. Diz assim, ó, grande a tua fé. E agora vem a revelação que eu queria te entregar hoje. E ele diz assim, ó, seja isso feito para contigo, assim como tu desejas. O meu desejo tem que ser maior que o meu problema. Porque senão você vai ser um fogo de palha que vai dizer que Deus não te atendeu. O desejo, a vontade que você tem de ficar curado, a vontade que você tem de ser liberto, a vontade que você tem de prosperar, ela tem que ser maior do que o teu problema, porque daqui a pouco você pode ser testado, como aconteceu com essa mulher. Ela começou a ser testada, ela foi testada, e ela continuou mostrando que ela está focada, ela tem meta, ela quer chegar, ela não vai aceitar que Jesus diga não, porque ela sabe que Jesus pode. E sabe o que aconteceu? Jesus disse, que te seja feito assim como tu desejas. E olha que forte agora, desde aquela hora sua filha ficou sã. Então, a cura aconteceu não porque ela era convertida. A cura não aconteceu, a libertação dessa moça, não porque ela era muito de Deus. Não, ela foi chata, ela foi importunante. Assim fala, ela importunou, ficou melhor agora. Ela importunou, ela incomodou. Ela foi, Jesus chegou a dizer, caramba, chata. E ela conseguiu. Então você vê, olha que coisa interessante. Tem muitas pessoas que são mundanas, é forte que eu vou te falar, hein? Tem muitas pessoas que são mundanas, não são convertidas, mas são mais focadas, são mais, decididas, vamos falar essa palavra, né? São mais decididas para receber a bênção do que os crentes. Você vê, por exemplo, você pega um mundano
que está precisando muito de uma bênção. Só que você não vai fazer um negócio desse, né? Mas, por exemplo, a pessoa, domingo de manhã esteja aqui. Meu irmão, quando é 5 horas da manhã, com 3 graus ou 2 graus, a pessoa vai estar nessa porta dessa igreja. Você fala isso para um crente, ele vai dizer, pastor, não dá para vir às 18. Mas o cara é de Jesus. O cara é de Jesus, o cara conhece a palavra, o cara tem comunhão com Deus. Eu pergunto qual dos dois vai receber a benção? O mundanão que vai estar aqui pagando preço, ou o crente que está aquela coisa assim, se Deus abençoar, amém, se não abençoar, tudo bem. É assim? Quem dos dois você acha que vai ser abençoado? É isso que eu estou te mostrando, irmão. Jesus respeita esse negócio. Essa mulher conseguiu mudar Jesus, Jesus voltou atrás. Você nota que Jesus não queria abençoar ela. Você nota que essa mulher conseguiu extrair de Jesus a bênção, pela resiliência dela, como eu disse. Olha o que diz em Lucas capítulo 11, versículo 5. Quem está gostando do que eu estou falando? Irmão, que esse segundo semestre seja de muita determinação. Que esse segundo semestre seja de muita decisão, irmão. Eu vejo que as pessoas são muito assim, me perdoe, não fica bravo comigo, mas é uma geração mimizenta, irmão. É uma geração, não sei, é desculpa para tudo. É muito difícil, é complicado, é tudo um obstáculo, né? E aí as pessoas, elas ficam, sabe, desse jeito. E aí não recebem de Deus. Você quer ver agora? Olha só o que diz esse texto agora, Lucas 11, 5. Isso é aquela parábola de Jesus. Aí outra coisa, eu acho que eu comentei bastante isso, né? Ela não era convertida. Então, para receber milagre, eu não preciso ser batizado nas águas. Para receber milagre, eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo. Nem ser do povo de Deus ou ser um cristão. Não, pastor, precisa se converter. Não, precisa converter para ir para o céu. Você precisa converter para ir para o céu. Aí você tem que largar os teus deuses. Aí você tem que se converter. Aí você tem que se tornar discípulo. Caminhar com Jesus. É outra história. Agora, bênção na terra, fé. Bênção na terra, milagre aqui nessa terra. Você pode ser mais sujo que pau de galinheiro. Se você fizer coisas que essa mulher fez, recebe. Mas como que recebe? Recebe. Estou te falando que recebe, recebe. Não é só aqui nessa passagem. Em qualquer passagem da Bíblia Sagrada que você vê de milagre, a pessoa não precisa ser convertida para receber. Pastor, então é assim? Vou pular carnaval então ao próximo. Não é isso que eu estou pregando, não. Eu estou pregando que para ir para o céu, você precisa ser convertido. Para você receber bênção na terra, você tem que ser insistente. Mas tem que ser insistente. E Jesus respeita. Respeitou ela ou não respeitou? Disse. Ela foi embora com a filha ali. A filha ficou liberta. Agora escuta essa. Você vai entender mais ainda. Ó. E disse, qual de vós terá um amigo que se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães aí, porque um amigo me chegou na minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho o que apresentar para ele. Então olha para o pastor aqui. Jesus está contando uma parábola que tem alguém batendo na porta da casa de um amigo meia-noite. Ô amigo, tudo bem? E aí o cara vai gritar lá de dentro, já vai aparecer o que o cara falou lá de dentro. Mas ele está dizendo assim, ô amigo, abre a porta aí para mim. E eu me surgiu uma situação aí que eu não estava preparado. Um negócio totalmente inesperado. Teve um amigo meu que chegou aí no caminho, de madrugada, meia-noite. Eu não preparei nada, não tenho pão para servir, não tenho nada para passar no pão. Não tem nada, eu estou totalmente despreparado. Surgiu isso aí, a gente nem esperava um negócio desse. Nem esperava. E ele começou a bater na porta. Aí olha o que o cara vai gritar lá de dentro, que isso aqui representa Deus. E ele respondendo lá de dentro, disser, o que ele disse? Qual que é a primeira coisa que ele disse? Não escutei, mais alto. A única coisa que vai fazer eu levantar dessa cama vai ser você me incomodar. Se você me incomodar, eu levanto. Então ele diz, não, ele vai gritar lá de dentro. Não me incomoda, não me importunes, porque a porta já está fechada, não vou abrir, e tem mais. Os meus filhos estão comigo na cama. E eu não posso me levantar para te dar. Você entendeu isso aqui? Ele disse assim, eu não vou me levantar por 2 coisas. Eu não vou me levantar de jeito nenhum. Primeiro que eu não vou me levantar. Não vou me levantar porque você não tem parentesco nenhum comigo. Você não é meu filho, não é meu pai, não é meu tio, você não é da minha família. E segundo, não vou me levantar porque esse teu amigo chegou de madrugada assim, e você não tem nada preparado. Se lasca! Vai dar o teu jeito. Dá o teu jeito aí. Não vou me levantar. Então é isso que Jesus está dizendo. O cara está lá dentro com a família dele. Ele tem pão lá dentro ou não tem? Tem ou não tem? Mas ele está dizendo, a porta está fechada, eu não vou dar. Eu não vou me levantar porque eu já estou acomodado com a minha família. Primeiro a minha família. Se fosse um filho meu, eu abria a porta. Mas você não é meu filho?
que ele está mostrando aqui na Bíblia Sagrada? Eu não preciso ser crente para receber bênção. Não preciso ser filho. Aí ele vai explicar agora Jesus, ele diz assim, ó, digo-vos que ainda que ele não se levante a dar-lhes o pão, né? Para dar-lhes por causa do seu amigo, lá o problema que aconteceu lá de madrugada, lá meia-noite, levantar-se-á todavia só por uma coisa, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que houver mister. A palavra mister é necessário. Tudo que for necessário, Deus é capaz de te dar. Não porque você é filho, não por causa do teu problema, mas porque você é chato. Porque você é chato, importuna, incomoda, está sempre ali, não larga o pé de Deus, está ali, vai. Chega uma hora que ele vai abrir a porta mais ou menos o seguinte, assim, ó. Ele vai acordar com aquela cara amassada e vai dizer assim, ó, o que você quer, caramba? O que você está querendo? Estou chateado com você. O que você quer? Eu quero pão. Eu bati na porta por causa do pão. Então toma esse pão aqui. Você quer mais alguma coisa? Um doce de leite também. Então pega esse doce. Mais alguma coisa? Aquele suco da uva lá de Caxias do Sul. Toma mais alguma coisa. Não, tá beleza. Sabe, ele vai fechar a porta assim, ó. Pá, caramba. E ele vai sair assim, ó, beleza, resolvido. Esse cara quer se converter? Ele só quer resolver? É isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando. Jesus está ensinando aqui que bênçãos aqui na terra eu não preciso fazer isso. Não preciso me converter. Eu preciso mostrar que eu estou querendo. Porque problema todo mundo tem. Resiliência para poucos. Todo mundo tem problema. Se você está pensando que ele vai responder você por causa do problema, eu tenho uma má notícia para te dar. A filha daquela mulher estava miseravelmente e Jesus não estava nem aí. Certo ou errado? Certo. Se você está pensando que ele vai te atender por causa de problema, você está muito enganado. Porque esse cara bateu na porta e o homem estava lá dentro daquela casa, ele disse, eu não vou me levantar por causa do teu amigo. Não é o problema que Deus vai me atender. Se você está pensando que você está passando um sofrimento muito grande na tua casa, você está aqui, Deus não vai Deus nem olha. Eu repito, senão não existiria hospital, irmão. Não existiria pessoa passando fome na África. Esses nóia aqui atrás não existiria. Aqui atrás da igreja. Esse pessoal que usa crack, você tem pena. Você olha para uns caras assim, né? Até eu estava falando com o pastor Tiago hoje, né? O pastor Tiago me disse, pastor, eu tenho pena do fulano. Não adianta. Deus não tem isso. Deus, ele quer ver em mim, sabe o quê? Vou te mostrar como é que Deus, ele quer ver. Ele vai olhar para você assim, domingo de manhã na igreja. Levou um caderno para anotar. Veio quarta de novo. Vai fazer jejum com o pastor o dia inteiro? Sexta foi na igreja de novo? Botou o relógio para acordar de madrugada para orar? O que é isso? Anjos, fiquem em pé, vamos descer. Entendeu? É isso que ele está querendo. Você está dizendo que ele não está abençoando, é mentira. Mentira. Não existe negócio que Deus não está abençoando. Não está em Deus abençoar você. Está no teu bater na porta. Não está em Deus abençoar você ou não abençoar você. Você viu claramente na Bíblia Sagrada que está em você ir ali e adorar, e se atirar no chão, e parar de ser mimizento, irmão. Parar com esse negócio. A gente está numa geraçãozinha xarope, irmão. Parar com isso, se entregar. Se receber uma palavra dura, não se afasta, se aproxima. Ela chegou e adorou Jesus. E não é só esses dois textos. Você vai ver que isso aqui é uma teologia. Isso aqui Jesus quis deixar bem claro na Bíblia Sagrada. Em Lucas capítulo 18, diz assim no versículo 1. Quem está gostando aí? Você está entendendo, irmão, como é que funciona o negócio, irmão? Às vezes que a gente fica pensando, irmão, sabe? Que Deus vai atender a gente porque a gente está com cara de coitado, irmão. Olha só o que diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não pode parar. E ele explica assim, e havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, não respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Aí você vê, o juiz era duro, o cara não respeitava ninguém, nem Deus. Aí essa mulher ia lá pedir ajuda, e a Bíblia diz no versículo 4 o seguinte, por algum tempo ele não quis. Estou falando, irmão, Jesus não quis, o cara lá dentro da casa, aquela que o cara bateu também não quis.
Eu só estou te mostrando, irmão, que muitos de nós, de primeira, parece que ele não vai querer. Ah, Deus não está querendo curar. Será que ele não está querendo curar ou está te testando? E eu vou mais adiante ainda. Será que você diz que Deus não quis te abençoar ou você que desistiu? Pensa nisso. Será que foi Deus que não quis te abençoar ou foi você que jogou a toalha? Será que foi Deus que não quis te abençoar, que não quis mudar e não quis fazer? Ou será que foi você que abandonou? Foi fogo de palha? Porque a Bíblia diz que por algum tempo esse juiz ele não quis. Mas depois passou um tempo, ele disse com ele: ainda que eu não respeito Deus, e também não respeito os homens, todavia como essa mulher me incomoda. Eu hei de fazer-lhe justiça, para que enfim, olha aqui, ó, não volte e não me importune muito. Mais uma pessoa na Bíblia Sagrada, recebendo a bênção por importunação. Cananeia. Você vê ali o cara daquela casa que bateu na porta lá. Você vê essa viúva. Você vê o próprio Isaac no Antigo Testamento. Quantos anos ele orou pela Rebeca? Aproximadamente 20. Se você for, acho que é Gênesis 22, não é? Gênesis 22, a idade que ele tinha lá. Eu nem recordo direito, mas eu acho que é Gênesis 22. 26, né? Deixa eu ver aqui, rapidinho eu acho para você, mas é agora, irmão. É Gênesis 25. Gênesis capítulo 25, o versículo 19. Ó. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. E Abraão gerou Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos. Quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão e tal. E Isaac orou instantemente por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Quando ele casou, ele tinha quantos anos? 40. Olha lá na frente do versículo 24. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que gêmeos estavam no seu ventre. Saiu primeiro, que era todo cabeludo e tal, que era o Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado com a mão no seu calcanhar, né, que era o Jacó. Lê o finalzinho do versículo 26. E era Isaac da idade de 60, do 40 ao 60. Ele descobriu que ela era estéril e começou a orar. Ele também recebeu a bênção por insistência. Você vai ver isso ao longo da Escritura Sagrada, que tudo que não é instantâneo pode ser progressivo. Mas você tem que ser mais resiliente. Se você não for resiliente, você vai abandonar. E você vai falar mal da igreja. Vai falar mal da igreja, vai falar mal de Jesus. E vai capaz até de um dia você pegar e deixar a Bíblia no canto e falar: a Bíblia não funciona para você. Porque para Cananeia funcionou. Para aquele cara que bateu na porta funcionou. Para aquela viúva funcionou. Para o Isaac funcionou. E para toda pessoa que não abandona, vai funcionar. Então eu sempre digo, problema todo mundo tem. Deus não vai atender por causa do teu problema. Ele vai atender por causa da tua resiliência. E te digo mais ainda, Ele não vai atender só porque você é filho de Deus. Filha de Deus. Eu sou um filho de Deus. Vai nessa. Vai nessa. Quer que eu pegue uma dama passa? Eu não dei em culto nenhum. Nem das 7, 9, meio-dia, 14, 17 eu não falei. Mas vou falar agora. Você lembra a passagem de Tiago, que ele foi decapitado em Atos 12? Quem lembra da passagem de Tiago? De Atos 12, lembra? O Tiago foi cortado a cabeça dele. Aí quando mandaram prender o Pedro, a igreja começou a orar. Aí eles começaram a orar e Deus disse: estão orando agora? O Pedro morreu na prisão? Não, Deus mandou um anjo lá e abriu a porta. Mas por que o Tiago morreu? Não oraram. Não oraram, não buscaram. Se você está pensando que ele vai te atender porque você é apóstolo, vai te atender porque você é pastor, irmão, isso não vai funcionar, irmão. Ele quer ver você de sangue no olho. Ele quer ver você vivo. Ele quer ver você mostrando que você está querendo negócio. Você quer ver? Te mostrar um negócio. Rapidinho, ó. Pá, quer ver? Você é dono de uma empresa. Te coloca nessa posição. Você é dono de uma empresa e você tem um cargo dentro da tua empresa que você abriu esse cargo e você vai pagar R$1 milhão para uma pessoa. Líquido, vai cair na conta dela todo mês R$1 milhão. Aí você vai fazer o teste com as pessoas. Para quem que você vai dar esse cargo? Para a pessoa que é meia frouxinha, que quer, mas não quer, como diz a minha mãe lá em Caxias do Sul, né? Que usa a lei do menor esforço. Já escutou alguém falando isso ou não? Eu nunca tinha parado de pensar, depois eu fiquei pensando, a lei do menor esforço. Que tem gente que usa essa lei, irmão. É a lei do menor esforço. A pessoa não está nem aí. Você dá para essa pessoa ou você dá para a pessoa que é sangue no olho e está querendo? No mundo espiritual é a mesma coisa. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você precisa aprender. Não, pastor Michael, eu vivo pela graça. Eu também vivo pela graça. Só que a graça, ela não me desabona de eu ter que fazer essas coisas. De eu ir para cima. De eu mostrar para Jesus o que eu estou querendo. E se você mostrar, Deus honra você. Aplauda bem forte ao Senhor.
Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome do Cristo. Quem gostou do toque de Deus aí hoje? O coice, né? Coice no peito, bem forte. Porque tem gente que é mimizenta. Ah, não vou sexta, não sei o quê, já fui quarta. Ah, se lascar, irmão. Irmão, para com esse negócio. Parar com esse negócio, irmão. Negócio é se dedicar, negócio é se empenhar, negócio é meter a cara, irmão. Negócio é ir para cima. Deus vai começar a honrar você e vai começar a te abençoar. O problema das pessoas é esse negócio. Deus, ele quer olhar lá, como eu disse, né? Ele quer olhar lá de cima. Você fez mais jejum. Tô começando a gostar. Agora tá lendo mais a Bíblia. Ele já começa a colocar. O Gabriel já vai ficando em pé. Porque assim, começou, tá mostrando que tá querendo. Agora começou a esboçar alguma coisa. Agora começou a mostrar. É isso que a gente tem que fazer, irmão. Em qualquer área da nossa vida. Como eu disse, até numa empresa, num ministério, irmão. Ministério, irmão. Quando você vê que a pessoa é meio assim, meio a bangu, irmão, você olha assim, você parece aqueles gatos que eu conheço. Quem já viu aqueles gatos que só faz barulho assim? E fica assim o dia inteiro, ó. Gato manhoso que dói. Vai dar. Vai dar não. Vai dar não. Deus, ele quer ver sangue no teu olho. Quando abrir a porta da igreja domingo, 5 horas da manhã, abriu a porta, aquela porta de ferro, né? Você cai para dentro. Eu quero dizer, caramba, o que é isso, irmão? Desculpa. Não, eu tô aqui, eu quero ser abençoado hoje. Um cara de maluco. Você quer ver que Deus vai te abençoar? Eu quero virar um mico de circo se Deus não te abençoar. A gente não consegue fazer isso. Coloca o relógio para despertar de madrugada. Ah, pastor, tem que dormir. Faz um jejum. Vou passar fome. Vem domingo cedo na igreja. Tá muito frio. Me perdoe. Você não está querendo tanto assim. Tem gente que está querendo mais. Tem gente que está querendo muito mais. Na hora que você está dormindo, tem macumbeiro que está pulando a cerca do cemitério para violar túmulo para pegar uma caveira. E aí você entende de vez em quando porque a macumba pega mais do que a oração que você faz. Está muito fraco, irmão. Muito fraco. Muito fraco, não se consagra. Aí você fala que o diabo está forte. Não, é você que está cansado com Deus. Porque o dia que você despertar, você vai ver o leão da tribo de Judá que vai reinar na sua vida. Amém? Feche os teus olhos, levante as mãos ao céu, se coloque de pé. Pai, obrigado por essa palavra. Deus, obrigado por essa mensagem. Nós precisamos ouvir esse tipo de palavra. Nós precisamos levantar, Jesus. A gente precisa levantar, a gente precisa acordar. A gente precisa mostrar que a gente está querendo as coisas com o Senhor. Eu quero as bênçãos de Deus, mas não quero compromisso. Eu quero as bênçãos do Senhor, mas não quero fazer. Ah, não vou no sexta-feira que vai ter jogo da seleção. Vai se lascar, para com isso. E você está lá com uma pessoa muitas vezes enferma. Você está lá muitas vezes com uma pessoa com problema. Mas depois do jogo resolve. Que resolve? Tinha que estar na casa de Deus, buscando a presença e a face do Senhor. Que Deus abençoe o jogo do Brasil, mas você não vai ser curado através disso. Não vai prosperar através disso. Não vai mudar a tua história através disso. Ô Jesus, ajuda esse homem, ajuda essa mulher. Que Deus consiga enxergar em você a vontade, o desejo da cananeia. Que Deus consiga enxergar em você, minha irmã, em você, a vontade de bater na porta que aquele homem teve na madrugada. Que levantou aquele pai de família bravo. Ele estava bravo e disse: o que você quer, rapaz? Eu quero pão. Aleluia. Eu quero pão, Deus. Pão, é isso que eu quero. Aleluia. E não interessa quem você é. Se você não for filho de Deus, se você não for filha de Deus, se você não é nem convertido, mas se você for resiliente, Deus honra você. Deus honra. Deus quer ver isso na nossa vida. Sangue no olho, vivo. Você tem que ser sanguíneo, vivo, vivo, vivo e não morto. Vivo. Você está querendo? Aleluia. Oh! Levante as mãos aos céus e declare ao Senhor: não vou desistir. Não vou desistir até o meu milagre se realizar. Até o meu milagre se realizar. Eu sei que a vitória logo chegará. Jesus, espero em Ti. Espero em Ti. Não vou desistir até o meu milagre. Até o meu milagre se realizar. Eu sei que a vitória logo chegará. Jesus, espero em Ti. Espero Não vou em Ti. desistir.
para. Não joga a toalha. Não para. Não para. Não para. Vamos, Cananéia. Vai, mais um pouco. Mais um pouco, mais um pouco. Não vou desistir até o meu milagre se realizar. até o meu milagre se realizar. Eu sei que a vitória Logo. logo chegará, Jesus. Espera em ti. Espero em ti, Confio em ti. confio em ti, Descanso em ti. descanso De novo. em ti, Espero. espero em ti, Confio. confio em ti, Descanso. descanso em ti, eu vou te. Levante as mãos aos céus. Não vou. Não vou desistir Até o meu milagre. até o meu milagre se realizar. Eu sei. Eu sei que a Logo, vitória logo. chegará, Jesus. Espera em ti. Espero em ti. Solta a voz. Não vou desistir Até o meu milagre. até o meu milagre se realizar. Eu sei. Eu sei que a vitória Logo, logo, logo. chegará, Jesus. Confio em ti. Levante as mãos para cá, Pai. Esse povo hoje entendeu que a demonstração do desejo é válida diante de Deus. Muitas vezes ele não vai levantar por nada. Deus não vai se levantar no céu, não vai pedir para os anjos se levantarem, até que encontre alguém que importuna, até que encontre alguém que vai para cima, até que encontre alguém de trabalho, de suor, de dedicação, de empenho. Grita bem alto comigo: resiliente. É esse o segredo. Aí o segredo. Tá aí o segredo, irmão. Tá aí o segredo. Você não é fogo de palha. Você não é de jogar a toalha. Não desiste agora. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que Deus encontre fé em você. Uma grande fé, uma fé cumprida, uma fé que continua, uma fé que não diminui um milímetro. Jesus não respondeu, você está ali. Jesus te deu uma palavra dura, você está ali. Ali, ali, ali. Você não sai dali. Você só sai com a bênção de Deus. Levanta a mão para cá agora que eu lembrei de outra coisa. Levanta a mão, fecha o teu olho. Você nem sabe o que eu lembrei. Jacó. O anjo que já tinha nascido o dia, o anjo começou a querer subir, ele grudou no anjo e disse: não vai, não vai. Mas a gente já lutou a madrugada toda. Não vai, até que me abençoes. E a Bíblia Sagrada diz que o anjo tocou em Jacó e ele foi abençoado. E ele nunca mais caminhou do mesmo jeito. Nunca mais a vida dele foi a mesma. Ele foi transformado. E é o que vai acontecer com você. Eu profetizo que a bênção está chegando para o resiliente. A bênção está chegando para o resistente, para o persistente, para aquele que não abandona, que continua. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Senhor. E a pergunta que fica é essa. Essa é a pergunta que fica. Será que foi Deus que não te abençoou ou foi você que desistiu? Pense nisso. Aplauda bem forte ao Senhor. Pode sentar. Glória a Deus.